Boa noite a todos e a todas, futuros servidores do INSS. Tem servidor do INSS assistindo essa aula ao vivo aí? Já comenta aí. Tá falando comigo, professor? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso completo de Direito Previdenciário. Toda semana, terça-feira, 8 horas da noite, 8 e pouquinho, tem aula ao vivo aqui para você que tá no YouTube, para você que tá no Instagram. Pessoal que tá no Instagram, vai poder ver a tela, né, o slide, material de aula lá no YouTube, então já corre para lá, tá? Vou botar aqui rapidinho aula 47. Sim, já estamos aqui na nossa aula 47 sobre concurso do INSS, Direito Previdenciário, tá? Corre para o YouTube para assistir o conteúdo completo, para ver a aula com o material em tela, para vocês poderem acompanhar, tá bom? Quem aí já chegou, que já tá aí, boa noite, um abraço para todo mundo. Digam aí de onde é que vocês estão, já comentem aqui, já deixem o like, por favor, para dar aquela fortalecida aqui na transmissão, tá? Pra gente tá aí alcançando mais gente. Um abraço para você que estava ontem na minha aula de ontem lá no Direção Concurso. Eu agora sou oficialmente professor do Direção Concursos, tá? Também, mas já quero esclarecer aqui para vocês que isso não muda em nada aqui na nossa rotina de aulas do projeto INSS, seu curso isolado de Direito Previdenciário, tá? Toda semana, a partir das 8 horas, nas terças-feiras, a gente tem um encontro aqui ao vivo, tá? O nosso compromisso com vocês para a gente tá aí até a sua aprovação, tá? Então, quem está assistindo essa aula aqui pela primeira vez, né? Comenta aqui, Salomão, primeira vez, não assisti a aula ainda. Gente, eu queria pedir, eu sei que vocês participam de grupos de estudos aí, né? De alunos e tal. Se for de outro professor, por favor, não joga o link lá, mas se for um grupo onde é liberado, pega o link dessa aula, coloca o link lá, dá essa ajuda aqui pro seu professor que vos fala, para esse camarão casca grossa que vos fala, tá? Para que a gente possa estar chegando aí em mais gente. Esse conteúdo aqui, para você que está ao vivo, é totalmente gratuito, mas esse é um conteúdo que de fato é pago, tá? O conteúdo do nosso curso, Projeto INSS Teórico, e a gente ministra as aulas aqui ao vivo, gratuitamente para você. Estamos fazendo isso aí há mais de um ano, né? Gravando as aulas, regravando essas aulas. Toda vez que sai a atualização, a gente faz a aula novamente, a gente regrava a aula novamente, para que vocês sempre tenham um material muito atualizado, tá? Sempre material de qualidade, atualizado, de acordo com a legislação vigente no momento que a gente está fazendo a aula, tudo com muito carinho, com muito cuidado para você. Ah, Salomão, não posso comprar o curso, não tenho lá o dinheiro para investir no curso. Toda semana, terça-feira, 8 horas da noite, a gente está aqui. Salomão, não sou aluno ainda, quero ser, como é que eu faço? O link está aqui na descrição, tá? O pessoal do apoio aí, João Nilson, pode jogar aí o link na descrição aí no chat também, não tem problema. Vocês aproveitem, eu estou enrolando a mudança de preço, tá? Vocês depois não vêm me reclamar, pedir desconto. O som tá ruim. Espera aí. Vamos ver aqui. Bora. Ficou bom? Me digam aí. Me digam aí se o som ficou bom, vocês que estão no YouTube, tá? Pessoal que está no Instagram, eu acho que o som tá legal, né? A aula hoje é completa, Karina, sobre o concurso do INSS, tá? Completa de Direito Previdenciário. Hoje a gente vai falar sobre tempo de contribuição. Nós vamos falar também sobre indenização, né? Contribuição recíproca da indenização, tá bom? O Jadiel pergunta aqui se tem algum e-book esquematizado de aula, tá? Ainda não, mas teremos sim, então não se preocupem, tá? O pessoal falou que agora o som tá bom. Obrigado, gente. Vocês são o meu feedback aí, tá? Se vocês não me dão esse retorno aqui, é que eu não escuto nada, eu não tenho retorno aqui não, vou falando no escuro. Conto com os comentários de vocês. Um abraço para todo mundo. Já deu tempo de quem queria chegar. E a partir de agora a gente vai começar o nosso conteúdo. Eu só quero fazer alguns avisos aqui importantes. Como essa aula depois sai do ar, não vai ficar disponível, tá? Quem está aqui ao vivo assistiu. Quem não assistiu só assiste se for aluno lá do projeto INSS.
tá? Você tem lá a garantia de atualização até e acesso até a data da prova, tá bom? Comigo sempre, né? E você pode assistir quantas vezes você quiser. Mas você que está aqui no ao vivo, é Camarão Penetra, não tem problema, você é um Penetra convidado, tá? Penetra porque não é aluno pagante, mas está aqui assistindo o mesmo conteúdo. Você não tem acesso aos materiais de apoio, ao suporte, mas a aula vai anotando aí, vai servir, vai com certeza te dar uma noção excepcional de direito previdenciário. Para você que não vai fazer o concurso do INSS, mas pretende revisar a matéria, você que é previdenciarista, advoga, né, quer aprender direito previdenciário do zero, eu mais que recomendo essas aulas, tá? Porque é a base que você precisa para a sua prática profissional, mas hoje, tá? Ele vai entrar sim ali dentro do, como é que eu falo, dentro daquilo que você precisa para a sua prática profissional, tá? Então, bora lá para a gente começar. Um detalhe, como eu vou editar esse vídeo depois, ele vai sair daqui do YouTube, ele vai editado lá, vez ou outra para quem tá no YouTube vai aparecer uma mensagenzinha assim, tipo essa que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Vai aparecer uma mensagem de daqui a pouco a gente retorna, né? Não se preocupe quando aparecer esse bloquinho, é só para a edição poder fazer ali os cortes e jogar na plataforma tudo bonitinho, tá? A gente, quando apareceu entre blocos aí, você não sai não, porque a gente vai continuar na hora que for de dar tchau. Eu me despeço de vocês. Então, dito isso, você já deixou o seu joinha aí? Já deixou o seu like aí? Então deixa o seu like. O pessoal que está aqui no Instagram, eu recomendo muito que você vá lá no YouTube assistir essa aula no YouTube, tá bom? E no final eu separo um momento para quem tiver interesse aí em se tornar um camarão oficial, um camarão baby, vir começar a estudar com a gente até virar um camarão casca grossa. Você fica que eu dou as explicações e vou respondendo algumas dúvidas aqui, tá bom? Então, um segundinho e a gente já começa no nosso conteúdo. Lembrando que hoje é tempo de contribuição, é o tempo que a gente vai é o tema que a gente vai estar Bora lá, começando a nossa aula de Direito Previdenciário focado no concurso do INSS. Tudo que você precisa aprender, saber dessa matéria para gabaritar todas as questões e garantir a sua vaga no concurso do INSS. Você vem comigo, seu professor de Direito Previdenciário, Salomão Boanerges. Eu até bem pouco tempo era servidor do INSS, pedi exoneração para advogar na área, porque como você vai estudar caso ainda não tenha estudado, a gente não pode advogar contra a fazenda que nos remunera. E eu tinha um sonho, tenho o desejo de entrar de cabeça na advocacia previdenciária, tá? E aí pedi exoneração do INSS. Se você ainda não sabe dessa história toda, nos detalhes, que eu era servidor e que eu pedi para sair do INSS, tem um link aqui no nosso vídeo, você está assistindo na plataforma, eu vou deixar esse vídeo completo na plataforma para você assistir. E se você está no YouTube, aí você pode achar aí depois por que eu saí do INSS. Coloca assim, saí do INSS Salomão, que você vai achar esse vídeo para você assistir aí. E eu tenho certeza que isso vai edificar a sua fé, tá? Antes da gente começar nossa aula aqui, eu quero trazer para vocês algumas informações muito relevantes, tá bom? Então, dentro desse contexto, a gente vai estar fazendo uma análise verticalizada a partir desse momento do edital do INSS. Eu acho pertinente a gente fazer isso, a gente está aí
com uma perspectiva muito boa do concurso chegando e não temos o edital publicado ainda, então a gente precisa fazer uma análise desse edital, só para trazer algumas noções importantes para você que está começando agora, que ainda está assim, pô, será que eu começo a estudar previdenciário agora? Será que eu não estudo, né? Devo ou não devo começar? Será que eu espero o edital ficar mais perto? Então vou falar um pouquinho do edital e falar por que é que se você adiar o seu início dos estudos, adiar a inserção de direito previdenciário na sua grade de estudos, isso pode te prejudicar caso você queira realmente passar no INSS, tá bom? E para quem não me conhece ainda, me permita me apresentar. Eu sou Salomão Boanerges, tá? Professor de Direito Previdenciário. Até nesse tantinho, eu era servidor do INSS, pedi exoneração do serviço público nesse contexto. Na verdade, aqui para vocês eu posso falar, né? É um passo de fé, eu me movo por fé, o meu lema principal é quem tem fé não precisa de sorte e eu não falo aquilo que eu não vivo, tá? Então eu senti aí, digamos que no meu coração a direção de Deus para dar esse passo de fé mais uma vez e tô seguindo aí nesse caminho, tá? E confiando que vai dar tudo certo e se não der certo, Deus é Deus do mesmo jeito, ele chamou, ele capacita, ele dá a direção e se não der, tá tudo certo porque ele é que sabe de todas as coisas, tá? Então, eu sou ex-servidor do INSS, fui técnico, né, do Seguro Social e você que está aqui assistindo essa aula, se tem um desejo, você será técnico também, então se é com você que eu estou falando, coloca aqui, opa, é comigo, essa vaga que você deixou, eu vou ocupar, Salomão, comenta aqui, quem está ouvindo aqui, quem está ao vivo, bota aí no chat, tá? Então, eu era técnico do INSS, fui técnico de 2012 até agora 2021, tá? Pedi exoneração. Enquanto eu era servidor do INSS, eu ocupei os cargos de gerente substituto, chefe de benefícios, sempre trabalhei com análise de benefícios, desde quando eu entrei até quando eu saí, eu ocupei o cargo de gestão. Eu estava aqui numa das agências maiores do Brasil, que era em Brotas, aqui no final da minha carreira como servidor do INSS, e confesso para vocês que foi para mim a melhor experiência da minha vida até aqui em termos de profissional, foi estar no INSS, mudou, estar no INSS me deu boas perspectivas de vida em profissional, como pessoa, eu sou muito grato ao período que eu estive no INSS, primeiro grato a Deus, depois aos colegas que me receberam tão bem ali, todas as oportunidades que o INSS foi me trazendo aí ao longo do tempo, né? Eu sou também advogado, especialista em direito previdenciário, eu já era advogado, mas não podia advogar contra o INSS, fazia uma ou outra causa ali em outras áreas, mas não advogava como minha principal função e de certa forma havia em mim uma certa frustração porque eu já era formado em História, minha primeira formação foi de História, né? E, pô, era formado em História e não dava aulas de História, era formado em Direito e não advogava. Falei, caramba, daqui a pouco eu vou fazer outra faculdade, não vou seguir e tal. Não, no momento eu não estou pensando em fazer outra faculdade, mas eu tinha essa frustração. E eu comecei a dar aulas de prática previdenciária há alguns anos e meus alunos começaram a ter resultados muito bons aplicando aquilo que eu estava ensinando para eles, ganhando muito mais até do que eu, com o que eu estava ensinando a eles. E aí, esse foi o sinal, né, as coisas de Deus foram acontecendo ali, chegou o momento da minha saída do INSS. Então hoje eu sou advogado, especialista em direito previdenciário, atuando, né, exclusivamente na matéria de direito previdenciário como previdenciarista e também sou professor de cursos de direito previdenciário práticos e teóricos para advogados, para graduação, pós-graduação e concursos públicos. Atualmente eu ocupo aí a cadeira também de direito previdenciário lá do Direção Concurso, uma galera massa, o professor Arthur Lima, Vitor Dalto e todos os outros colegas que hoje estão ali no Direção Concurso. Tenho muito orgulho, tá? É de fato um sonho estar nesse time do Direção, eu me orgulho muito e também lá ministramos aula de Direito Previdenciário com a mesma qualidade que eu ministro aqui
para vocês. Qual é a diferença aqui para lá? É porque aqui é o curso isolado só da minha matéria, e lá, além da minha matéria, você vai ter a possibilidade de estar com todas as outras matérias, tá bom? Então, se for comprar o curso isolado, eu convido você a clicar no link que está aqui na descrição para quem está no ao vivo. Se quiser comprar também o curso do Direção completo, o curso vai ser sensacional, e meus alunos lá dentro da plataforma tem o link também para acessar o curso material, até com um desconto também, tá bom? Então, e dito isso, né, o que mais que a gente tem aqui? A gente tá com o nosso canal de Direito Previdenciário no YouTube desde 2015. Eu comecei o canal aqui no YouTube quando a gente foi ter o segundo concurso do INSS. Depois que eu entrei em 2012, o próximo concurso foi em 2016, né? Abriu o edital em 2015. E naquela época, como eu falei para vocês, eu me movo em passos de fé. Eu senti uma direção de Deus de compartilhar com vocês o que eu sabia de direito previdenciário, como foi a minha rotina de estudos, como eu me preparei, e ensinar a matéria para vocês. E graças a Deus é uma coisa que eu tenho muito orgulho. Muitos colegas que estudaram comigo ali passaram no concurso do INSS, viraram servidor do INSS. Vez ou outra eu encontro colegas do INSS e falo: rapaz, você me incentivou, eu estava ali, fui seu aluno e hoje eu sou servidor do INSS também, e eu acho isso muito legal. E ali a gente começou. Na época eu lembro muito claramente que eu tive uma direção de Deus em Provérbios lá 11:24, que fala que aquele que retém demais empobrece, mas aquele que compartilha, o Senhor lhe acrescenta. E eu fui com base nessa palavra. Eu confesso que coisa boa foi ter começado aquele canal lá em 2015. Desde lá até aqui não paramos mais, toda semana com conteúdo. E se você nos ajudar a divulgar, em breve a gente vai chegar a 100 mil inscritos aqui no canal. Então, se você ainda não está inscrito lá no canal de Direito Previdenciário com Salomão Bonerdi, se inscreva, que você vai estar ajudando aí o seu professor a chegar nos 100 mil inscritos. No Instagram também estamos aqui com conteúdo de qualidade todos os dias de prática, né, teórico, de prática. Se você está pensando em direito previdenciário, você tem que estar ou no meu canal de direito previdenciário no YouTube ou no Instagram, tá bom? E esse aí que você está vendo sou eu vendendo lanche lá em 2002 em Vitória da Conquista. Quem está no Instagram não está vendo, mas quem está lá no YouTube está vendo. Por que eu coloquei isso aqui para você nesse começo de curso, nesse começo de aula? Para que você entenda de onde esse seu professor saiu. Eu sempre trabalhei desde molecote, muito trabalho, trabalhando ali desde os meus 7 anos para frente, já com os meus pais, vendendo batata frita nas praias de Ilhéus. Depois não parei mais. E aí em 2002 eu estava muito orgulhoso por ter comprado essa bicicletinha, fruto do salgado que eu vendia na rua. Se você tá no momento que você acha que é difícil, que você tá ali, né, batalhando por um futuro melhor, eu quero dizer que se você não desistir, o seu melhor vai chegar, o melhor de Deus vai chegar na sua vida com toda certeza. É só você persistir, tá? É só você não se curvar, nem ficar se achando inferior, ou ficar esperando pelo governo, ou ficar esperando pelas pessoas. Isso é muito bom, isso ajuda. Você tem que aproveitar as oportunidades, sim, tá? Ter um bom governo que nos ajude e saber aproveitar as oportunidades que se dá durante determinados governos é ótimo, mas se você faz disso a sua força, a sua confiança, você acaba ficando meio dependente de coisas que não dependem de você. O que depende de você é o seu estudo, a sua força de vontade, é correr atrás, tá? É necessário ter ajuda externa, ninguém chega lá sozinho, mas não se vitimiza, vai dar certo, tá? Se você não desistir, se você correr atrás, vai dar certo. Uns com mais facilidade, outros com menos, mas vai dar certo. E eu tenho muito orgulho, talvez você esteja na sua bicicletinha nesse momento, buscando algo melhor, tá? E eu saio da bicicletinha até me tornar gerente do INSS. Meu primeiro salário, acima de um salário mínimo, já foi como servidor do INSS de fato. Tá? Até ali eu nunca tinha tido férias na vida, nunca tinha ganhado mais que um salário mínimo. Quando ganhava muito era um salário mínimo mesmo. E isso eu já estava com 26 anos de idade quando eu entrei no concurso do INSS, quando eu passei no concurso do INSS. Me preparei no concurso do INSS num tempo diferenciado. Creio que de fato foi um milagre de Deus. Quem conhece a nossa história aí, né, sabe disso.
Então, você sabe que minha aprovação foi meteórica ali, passei em 39 dias. E isso é para quê? Para dizer que eu sou bom, que eu era muito capacitado? Não, para dizer que você vai ter mais tempo do que eu, vai ter uma preparação talvez até melhor do que a minha e vai entrar. Então, se eu conseguir, você consegue. Não, eu não tinha uma base muito boa, eu trabalhava o dia todo, vendia salgado na rua, de noite eu ia para a escola, às vezes até dormir, né? Minha ideia de escola naquela época era não perder de ano, não ia para aprender, eu ia para não perder de ano. E deu tudo certo, a minha base de escola hoje ainda é ruim, mas a gente corre atrás e a gente dá um jeito quando a gente quer. Então, não importa se a sua escolaridade foi ruim, se você trabalha o dia todo, se você tem filhos pequenos, é casado, se sua família não lhe apoia, foca naquilo que depende de você, tá? Espera, confia em Deus e vamos até a sua aprovação, tá? Então, esse início aqui, esse bate-papo nosso, é sim para te motivar, é sim para dizer que você consegue. Tá, Salomão, eu acho que isso é groselha, isso é bobagem. Adianta a aula, você que está na plataforma no gravado e você que está aqui no ao vivo, né? Dá um mute aí, daqui a pouco você vai ver os slides passando aí e aí você vai saber que a aula efetivamente começou. Mas dito isso, pessoal, mostrando para vocês, né? Vamos lá. Bora começar então o nosso conteúdo de aula, edital verticalizado do INSS 2016. Qual a importância de você ler o edital? O edital traz aí todas as regras do concurso público e você precisa conhecer, você precisa saber essas regras do edital. Sem saber essas regras do edital fica difícil você saber o que é que você vai estudar, de como é que você vai se programar, enfim. A gente, nesse momento que eu gravo essa aula aqui, a gente não tem ainda um edital publicado, não sabemos qual é a banca. Então a gente vai usar, né, o edital anterior, que é muito parecido com o edital que foi antes dele, que é muito parecido com o que foi antes dele, e no pedido de novo concurso que o INSS fez em 2021, traz ali o esboço com as mesmas matérias. Então a gente vai seguir as mesmas matérias e aqui eu vou trazer para você o edital verticalizado de direito previdenciário que a gente vai estar estudando aqui durante todo o curso. Ok? Então, veja, a gente vai ter nesse edital cobrando finalidades e princípios básicos da Previdência Social, regime geral de Previdência Social, tratando ali dos segurados obrigatórios, filiação e inscrição, conceito, características, abrangência, empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso e segurado especial. Segurado facultativo, conceito, características, filiação e inscrição, trabalhadores excluídos do regime geral, né? Empresa e empregador doméstico, conceito previdenciário, financiamento da Seguridade Social, receitas da União, tá? Receitas das contribuições sociais, dos segurados, das empresas, do empregador doméstico e do produtor rural, salário de contribuição, conceito, as parcelas que integram, que não integram, os limites mínimos e máximos, competência do INSS e da Receita Federal do Brasil, parcelamentos e contribuições e demais importâncias devidas à Seguridade Social, restituição e complemento e compensação de contribuições, infrações à legislação previdenciária, recursos das decisões administrativas, plano de benefício da Previdência Social, né? Quem são os beneficiários, as espécies de prestação, os benefícios, o serviço social, a reabilitação profissional, justificação administrativa, disposições gerais específicas, períodos de carência, salário de contribuição, renda mensal de benefício, reajustamento do valor dos benefícios, manutenção, perda e restabelecimento da qualidade de segurado, tá? A gente vai também ler a 8212, 8213, o regulamento, que é o decreto 3048, com todas as suas alterações. Vamos entender o plano simplificado da Previdência Social. E aí você acha que acabou? Não, não acabou. A gente ainda vai estudar a parte que está vinculada à assistência social, porque no estudo de direito previdenciário a gente inclui a assistência social, tá ligada ali, né? E é cobrado, né? Muita gente se deu mal no concurso lá de 2016 porque deixou de estudar assistência social, direito assistencial, na verdade, né? Ficou prejudicado e aí teve 15 questões só de direito assistencial e muita gente ficou de fora daquelas questões, errou aquelas questões por conta de não ter se preparado aí adequadamente. Então a gente tem que fazer a cobertura desse tema, dessa matéria aí, com certeza. Então, dentro de assistência social, a gente vai estudar a Lei Orgânica da Assistência Social, definições e objetivos, princípios e diretrizes,
organização e gestão, benefícios, serviços, programas e projetos da assistência social, financiamento da assistência social, política nacional da assistência social, análise situacional, política pública da assistência social, gestão de política nacional e assistência social na perspectiva do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Tá? A gente vai ver ainda a norma operacional básica, justificativa da norma, tipos e níveis de gestão, instrumento de gestão, instância de articulação, pactuação, deliberação, financiamento, regras de transição, benefício de prestação continuada, BPC, o LOAS, né, deficiente idoso especificamente, habilitação, concessão, manutenção, representação e indeferimento, gestão, monitoramento e avaliação, defesa dos direitos e controle social, suspensão e cessação, estatuto do idoso e suas alterações, disposições, tá? Direitos fundamentais, medidas de proteção, política de atendimento ao idoso, acesso à justiça e alterações, né, a esse tema, e também o Estatuto da Criança e do Adolescente, disposições preliminares, direitos fundamentais, prevenção, parte especial, política de atendimento, medidas de proteção, prática de ato infracional, medidas pertinentes aos pais ou responsáveis. Falaremos também do Conselho Tutelar, acesso à justiça, crimes e infrações administrativas, e dentro ainda desse tema ligado, tá, a assistência social à pessoa com deficiência, tá, a gente vai ter ainda a aposentadoria da pessoa com deficiência, a sua definição, a definição de pessoa com deficiência, a condição de concessão, gradação de deficiência, cálculo da renda, conversão sobre os direitos das pessoas com deficiência da Organização das Nações Unidas, o protocolo facultativo, a conversão, a classificação internacional de acordo, né, com a funcionalidade e capacidade de saúde da Organização Mundial de Saúde, o seu histórico, objetivos da CIF, né, as suas propriedades, a visão geral dos componentes, os modelos de funcionalidade e incapacidade, usos da CIF, Política Nacional de Saúde do Trabalhador, definições, princípios e diretrizes, objetivos, estratégias, responsabilidades, avaliação e monitoramento, financiamento e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, trazendo também definições, disposições gerais, igualdade e não discriminação, atendimento prioritário, direitos fundamentais à vida, direitos fundamentais, direito à habilitação e reabilitação, direito à saúde, direito à educação, à moradia, ao trabalho, à cultura, esporte, turismo, lazer, ao transporte, mobilidade, acessibilidade e acabou, é só isso, tá? Então pense que esse tema é muito grande, o edital de direito previdenciário é enorme, pessoal. Se você deixar, tá, para estudar isso muito em cima, tá, você vai acabar não tendo tempo, vai acabar fazendo um estudo capenga, tá bom? Então, estão preparados para a gente começar a partir de agora a deslanchar nesse edital até o final, até que a gente tenha concluído todo ele. E a gente vai vê-lo aqui mais de uma vez, sim, porque eu espero esse concurso, né, para 2022. Então, a gente vai ver esse edital aqui mais de uma vez nesse nosso estudo. Tá bom? É o tempo suficiente para que você comece a sua preparação, você aprenda direito previdenciário e depois de aprender direito previdenciário você seja aprovado. E aí, para vocês que estão aqui começando o curso de direito previdenciário comigo, eu ainda quero deixar uma porta aberta aí, que é o quê? Você poder aplicar esses conhecimentos na prática previdenciária administrativa, tá? Depois eu vou fazer um conteúdo específico para vocês em relação a isso, mas tudo isso que você precisa estudar. Se você não estudar isso, você não vai estar entre os próximos servidores do INSS. Então, tem futuro servidor do INSS aí, camarão acordado? Já comenta aí, se você não deixou o seu like, deixa o seu like e ajude então esse seu professor. Já a gente já retoma na sequência falando aí de tempo de contribuição, conteúdo de aula já na veia.
Na aula de hoje a gente vai falar sobre tempo de contribuição. O que você precisa saber sobre tempo de contribuição, como isso tem sido cobrado nas provas de direito previdenciário, tá? A forma, como você precisa entender a matéria, compreender tudo que está acontecendo, né, em relação a direito previdenciário, as mudanças que a gente teve desde lá da MP 871 de janeiro de 2019, a Lei 13.846, depois a reforma da Previdência e as alterações posteriores. Então, o curso está 100% atualizado, tá? Você vai estudar na sequência que as aulas elas vêm surgindo aqui para você na plataforma, tá certo? Então, bora lá. Tempo de serviço e tempo de contribuição. O que é isso? Como é que a gente aplica isso na prova? Tempo de serviço versus tempo de contribuição. É a mesma coisa, professor? Tempo de serviço e tempo de contribuição é a mesma coisa? Em tese, não é a mesma coisa. Na prática do dia a dia é a mesma coisa, mas a diferença é que no período de tempo de contribuição a gente não conta aí tempos fictícios, tempos que não foram trabalhados, tempos presumidos aí de contribuição, tá? Então, se você não trabalhou, não pode contar. Se você efetivamente não exerceu a atividade, não pode contar tempo de contribuição. Lá no tempo de serviço, isso era possível, era o chamado tempo fixo. Então, a partir do momento em que um segurado obrigatório passa a desenvolver a atividade laborativa remunerada, começa a contagem do seu tempo de contribuição, né, para a concessão dos benefícios previdenciários. Para os empregados domésticos a partir de 2015, trabalhadores avulsos, né, contribuintes individuais que prestam serviço à empresa a partir de 2003, tá? Eles tendo presunção de recolhimento, como eles possuem, esse tempo de contribuição já começa a contar de forma imediata. Começou a trabalhar, começou a prestar o serviço, no caso do contribuinte individual que presta serviço, já está ali, o tempo de contribuição dele já está rolando, independente se a empresa vai efetivamente verter essas contribuições, quem o contrata vai efetivamente pagar o INSS ou não. Por quê? Porque eles têm presunção de contribuição. Dá uma olhadinha lá depois nas aulas onde a gente fala de cada tipo de segurado, caso você não esteja lembrando disso, para você revisar a matéria, tá? Já para o contribuinte individual autônomo e o segurado facultativo, ou seja, o contribuinte individual autônomo é aquele que trabalha para ele mesmo. Eu, como advogado, eu sou autônomo. Se eu não for lá e pagar minhas contribuições, ninguém vai pagar por mim, eu tenho que ir lá pagar. E o facultativo é aquele que não trabalha, é uma dona de casa, acaba que um estudante, né? Pode ser um dono de casa também, não trabalha, não tem uma atividade remunerada, mas tem alguém da família que paga para ele, ou ele vive de uma renda e ele paga a contribuição dele facultativa porque ele quer. Para eles, o tempo de contribuição começa a contar a partir do primeiro pagamento em dia, tá? Já em relação ao segurado especial, seu tempo de contribuição começa a ser contado do momento em que ele inicia a atividade rural, e ele vai demonstrar isso por meio de documentos, tá? Que ele comprova que de fato estava trabalhando na roça, independente das suas contribuições terem sido vertidas ou não. O segurado especial, ele pode ou contribuir pagando efetivamente, recolhendo financeiramente, ou ele pode demonstrar sua atividade rural e terá direito aos mesmos benefícios que quem paga tirando o dinheiro diretamente do bolso e contribuindo, tá? Então, a emenda constitucional 20 de 98, né, até a emenda constitucional 20 de 98, o tempo de contribuição era chamado de tempo de serviço, tá? E naquela época ali, o tempo de serviço podia contar períodos fictícios, períodos que de fato a pessoa ainda não tinha exercido, por exemplo, uma licença prêmio, né? Ela ficava de férias, e de férias assim, para simplificar, ela ficava um período sem trabalhar, gozando da licença prêmio, mas aquele tempo entrava como tempo de contribuição para ela, mas efetivamente ela não vinha trabalhando. O tempo de serviço até 98 era possível isso. Depois de 98, não. Tá? A partir de 98, com a primeira reforma da Previdência que a gente teve ali, tá? A gente extinguiu-se o tempo de serviço e foi criado o tempo de contribuição, passando a exigir não só o exercício do trabalho, mas as contribuições previdenciárias realmente pagas, ou ao menos com presunção de pagamento, como no caso dos empregados domésticos, a partir de 2015, dos trabalhadores avulsos, tá? E dos contribuintes individuais que prestam serviços ali a terceiros. Então, assim, nesse caso específico, tá, pessoal, não pode mais contar tempo fictício, passou a exigir tempo efetivamente
trabalhado para todos, todo mundo, menos para quem? Menos para quem tem presunção de recolhimento, porque tem presunção de recolhimento, ele, independente do patrão ter pago ou não ter pago, vai ter direito aos benefícios, desde que tenha efetivamente exercido a atividade, não pode ser tempo fictício, tá? Então ali, até a reforma da Previdência de 2019, lá 13 de novembro de 2019, o conceito de tempo de contribuição considera-se tempo de contribuição tempo contado de data a data, desde o início até a data de requerimento ou desligamento da atividade abrangida pela Previdência Social, descontados períodos legalmente estabelecidos como de suspensão de contrato de trabalho, de interrupção de exercício e de desligamento da atividade. Muita atenção aqui. Isso tem uma grande chance de cair em prova, anote. Por quê? Porque esse conceito foi revogado. Isso aqui era o artigo 59 do regulamento. Esse conceito foi revogado. Foi revogado, mas para situações a partir de 13 de novembro de 2019, ou seja, a partir de 14 de novembro de 2019, na verdade. E a questão de prova pode trazer assim, até 13 de novembro de 2019, o tempo de contribuição era contado data a data. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tá? A partir de 14 de novembro de 2019, isso mudou. Como é que ficou a partir de 14 de novembro de 2019? Considera-se tempo de contribuição os meses em que o segurado efetuou recolhimentos no valor de pelo menos um salário mínimo, sendo que não é mais contado de data a data. Anote isso daí, não é mais contado de data a data a partir de 14 de novembro de 2019, mas sempre o mês inteiro, independente do dia que o segurado tenha efetivamente desempenhado as suas atividades. Tá? E isso é muito relevante, porque imagina aquela situação em que o trabalhador começa a trabalhar no dia 27 de junho. Junho tem 30 dias, mas ele começou a trabalhar no dia 27 de junho. Se isso aconteceu antes da reforma, de junho ele só ia contar 27, 28, 29, 30, ou seja, 4 dias de carência. Se isso aconteceu pós-reforma da Previdência, ele começou a trabalhar pós a reforma da Previdência, tá? Vai contar os 30 dias de junho cheio, ainda que ele tenha começado a trabalhar no dia 30 de junho, tá bom? Então, presta bastante atenção, por quê? Porque isso pode ser cobrado sim em prova, e sendo cobrado em prova, muita gente vai errar, porque o tempo de contribuição se assemelhou à carência, tá? E assemelhou a carência de que forma? Assemelhou a carência na forma de que trabalhou um dia dentro do mês, tá? Conta o mês inteiro. É assim que carência é contada, tá bom? Então, presta atenção nesse detalhe, porque isso é um detalhe importante, tá? Para você saber e você não errar esse tipo de questão em prova. Mas vamos lá. O que mais? Tá? O artigo 55, parágrafo 3º da 8213 diz: a comprovação do tempo de serviço, tá? Para fins desta lei, inclusive mediante justificativa administrativa, a famosa JA, ou judicial, observado o disposto no artigo 108 dessa lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito. Tá? O que é que isso quer dizer, gente? Quer dizer que você só vai ter considerado, tá, um determinado período de tempo de contribuição se você efetivamente comprovar por meio de documento que você trabalhou ali. E se você não tiver documento, só tiver uma testemunha: eu trabalhei numa empresa lá de 2010 a 2000 e não sei quanto, né? Como é que acontece? O que é que eu posso fazer? Se eu não tenho um documento, eu posso chegar lá no juiz com uma testemunha? Não pode, você tem que ter o início de prova material. O que é o início de prova material? O início de prova material é você ter um documento que prova que você trabalhou naquela empresa, uma carteira de trabalho, né, um contrato de trabalho, tá? Ah, Salomão, eu não tenho, perdi. Bom, se você perdeu e foi por motivo de força maior ou caso fortuito, tá? Na forma do regulamento, aí tudo bem, mas você vai ter que seguir alguns trâmites. Veja, o que é que você precisa observar
nessa situação? Primeiro, esse entendimento que não pode mais ser a prova, que não é, a prova ela não é contemporânea. Por exemplo, o que é uma prova contemporânea, gente? Para você que ainda não está acostumado. Contemporânea é a prova feita naquele momento. Por exemplo, um menino nasceu em 2000 e você apresenta um cartão de vacina feito hoje. Esse cartão de vacina não é contemporâneo, ele é extemporâneo. Tá? Você precisa de um cartão de vacina lá de 2000, daquela época, para provar o fato. O exemplo aqui é só para você saber o que é contemporâneo e o que não é contemporâneo, tá bom? Então, presta atenção nesses detalhes, tá? Porque eles vão fazer aí diferença, sim, na sua aprovação. Bora lá, contemporâneo dos fatos é cobrado desde 18 de janeiro de 2019, tá? E cabe destacar que essa tarifação de provas também se aplica à comprovação de carência, ou seja, quer comprovar tempo de contribuição, carência, tem que ter provas da época, tá? O artigo 143 vai trazer o conceito, né, de caso fortuito e força maior aqui no parágrafo 2º. Caracteriza-se caso motivo de força maior ou caso fortuito a verificação de ocorrência notória, tais como incêndio, inundação, desmoronamento, que tenha atingido a empresa na qual o segurado alegue ter trabalhado, devendo ser comprovada mediante registro da ocorrência policial. Olha aqui, tem que ter BO. Se não tiver BO, não adianta, tem que ter o BO, tá? O boletim de ocorrência. Tá? O registro da ocorrência policial feito em época própria, ou seja, na época que aconteceu, perdeu a documentação, registro BO. Tá? Em época própria, a apresentação de documentos contemporâneos dos fatos e verificada a relação entre a atividade da empresa e a profissão do segurado. Tá? E a partir de agora, a gente entra aí em contagem recíproca e indenização do tempo de contribuição. Estão gostando, gente, dessa aula? O que é que vocês estão achando do ritmo de aula? Tá dando para acompanhar? Vocês que estão ao vivo aí, falem o que é que vocês estão achando, se estão ouvindo bem, se está rápido demais, tá? Comentem aí, eu quero saber de vocês, está dando para pegar? Quem está aí no YouTube que veio do Instagram, comenta aí também. Quero ouvir de vocês aí, a gente pode continuar, mas a gente vai tá dando seguimento aqui agora, falando aí do tempo da contagem recíproca e indenização. A gente já volta para falar desse assunto aí, tá? Com vocês. Seu professor Salomão Boanerges, começando mais um bloco de aula aqui agora para a gente falar de contagem recíproca e indenização do tempo de contribuição. Muito importante, tá? Importante para o concurso público, importante para você que está aqui estudando para o concurso, mas já está na prática previdenciária também. Muito relevante esse tema, essa matéria. Bora lá! O que é que a gente tem aqui? Salomão, eu tô achando que tá muito devagar a sua fala. Na plataforma, onde você pode assistir, inclusive offline, né? Com o Spark ali, o aplicativo da Hotmart, você tem a opção de acelerar o vídeo, tá? O vídeo fica bem mais rápido. Mais lento do que isso eu não consigo, tá bom? Mas vamos lá. Contagem recíproca e indenização do tempo de contribuição. Contagem recíproca e indenização do tempo de contribuição. Bora lá. Artigo 201, parágrafo 9º da Constituição. Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime previdenciário, o regime geral de previdência social, e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si observada a compensação
financeira. Ó, quando a gente está falando aqui de compensação financeira, a gente está falando de contagem recíproca, tá? De acordo com os critérios estabelecidos em lei. Para simplificar, a contagem recíproca é: você vai passar no concurso do INSS, né? Não vai passar? Vai ou não vai? Você vai passar. Essa é a hora que você digita amém, que você dá um glória a Deus, que você manifesta aí a sua fé. Se bem não fizer, mal não vai fazer. Mas você vai passar no concurso do INSS. Você que já trabalhava no regime geral, você vai ter tempo de contribuição no regime geral que você vai querer levar para o regime próprio da União, tá? E isso é o que? É uma contagem recíproca. Eu pego um regime próprio, pego o dinheiro que está ali no regime próprio e jogo no regime geral. Ou o contrário, no seu caso, pega o dinheiro que está no regime geral, as contribuições que você fez para a União, para o INSS e joga no RPPS, no regime próprio de Previdência Social da União. É isso que você vai fazer. Eu que fiz o caminho inverso, eu saí do INSS, eu fui servidor do INSS, tenho quase 10 anos de contribuição no INSS. Eu vou precisar de uma certidão de tempo de contribuição emitida pelo INSS, pela União, para que eu jogue agora dentro do RGPS, do regime geral, e eu faça contar esses 10 anos para uma eventual aposentadoria no futuro para mim. Então a contagem recíproca é isso. Eu contribuo para o INSS e depois eu tiro do INSS e levo para a União, levo para o Estado, levo para o município, para onde tiver um RPPS. Tá? Essa é a ideia aí da contagem recíproca. E uma novidade da reforma, né? O tempo de serviço militar passou a contar de forma expressa como um período previsto para a contagem recíproca. Antes não tínhamos isso expressamente no texto constitucional. Então, o tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os artigos 42, 142, 143 e o tempo de contribuição do regime geral ou regime próprio terão contagem recíproca para fins de inatividade militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes, tá? Então isso é uma novidade e vocês sabem, tudo que é novidade tem chance de cair na banca, né, na prova de concurso. Então fiquem espertos com relação a isso. Já o artigo 125, parágrafo 4º, vai trazer a seguinte observação lá no regulamento. Para efeito de contagem recíproca, o período em que os segurados, contribuinte individual e facultativo, tiverem contribuído na forma prevista no artigo 99A, só será computado se forem complementadas as contribuições na forma prevista no parágrafo 2º do referido artigo. Ou seja, se contribuiu com contribuições menores do que o valor mínimo, salário mínimo ou piso legal da categoria, o normativo, não vai contar para fins de contagem recíproca. Então, quem vem pagando aí 11%, né, como contribuinte individual, ou segurado facultativo, ou 5% como MEI, ou como facultativo baixa renda, se passando no concurso, se é o seu caso, passando no concurso, você vai ter que complementar esses valores para levar ele para o regime próprio do INSS, quando você passar no INSS, no concurso do INSS para o regime próprio da União. Tá? Então, fique atento a esses detalhes aí. Essa regra se aplica aos demais segurados, a todos os segurados após a reforma da Previdência. Ela previu que, para ter direito aos benefícios e serviços previdenciários, para contagem de tempo, carência, filiação, tem que ter pagamento de pelo menos no valor de um salário mínimo, tá? Então, essa é a razão, a contagem recíproca, de existir a que a gente chama de certidão de tempo de contribuição. A chamada certidão de tempo de contribuição ela é emitida pelo INSS, no regime geral, ou pelo órgão gestor do respectivo RPPS. A certidão de tempo de contribuição, você precisa emitir, levar ela no órgão que vai lhe aposentar. Se você vai aposentar no INSS, trabalha na prefeitura, estado ou município, você tem que pedir lá, ou na União, você tem que pedir lá a certidão e levar para o INSS comprovar que você tem aquele tempo que não foi usado lá, e vice-versa, tá? Então, fique esperto com esse detalhe também. Nada mais do que a possibilidade de levar os tempos de um regime previdenciário de um lugar para o outro. Exemplo, regime geral para o RPPS ou o inverso, RPPS para o regime geral. Ou mesmo com regimes previdenciários estrangeiros, desde que haja tratado internacional autorizando. Tá bom? Lá no artigo 94, a gente vai ter a regulamentação dessa forma de fazer essa contagem recíproca. O que é que diz o artigo 194? Ele diz assim, ó, para efeitos dos benefícios previstos no regime geral,
tá, de previdência social ou no serviço público é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana e do tempo de contribuição ou de serviço na administração pública, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social se compensarão financeiramente. O que é que quer dizer com esse se compensarão financeiramente? Quer dizer que o dinheiro que você pagou para o INSS antes de ser servidor do INSS, o INSS vai mandar para o regime próprio da União, tá? Então, é isso que significa se compensar financeiramente, ou seja, aquele valor que você pagou para o INSS, ele vai ser retirado do caixa do INSS e vai ser lançado no caixa da União, do RPPS da União especificamente. Claro que o caixa aqui não é o caixa do INSS, mas você está entendendo o que eu estou falando, tá bom? Em relação a ser o valor que você contribuiu, é só para simplificar, não seja aquele camarão chato, né? Oh, tem que ser tudo técnico, basta você entender. É aquela velha história, dá um copo com água, um copo d'água, aí a pessoa vem com um copo de gelo na sua mão para você pedir um copo d'água, aí ela fez um copo d'água, já ouviram isso? Então aqui é a mesma coisa, não seja chato. Ó, quando fala assim, ó, dos benefícios previstos, engloba todos os benefícios da Previdência na contagem recíproca e não apenas as aposentadorias como prevê a Constituição. E nesse detalhe aqui, a Lei 8213 ela é mais vantajosa do que a própria Constituição. Lá no artigo 94, parágrafo 1º, diz que a compensação financeira será feita ao sistema a que o interessado estiver vinculado ao requerer o benefício pelos demais sistemas, em relação aos respectivos tempos de contribuição ou de serviço, conforme dispuser o regulamento. Ou seja, se eu vou me aposentar no INSS, pelo regime geral, tá? Eu devo fazer a compensação financeira ao sistema em que eu vou me aposentar, que no caso vai ser o INSS. Você vai passar no concurso, você vai fazer a compensação no regime próprio da União, porque é lá que você vai se aposentar, tá certo? Então, cuidado, tá? A compensação não é condição para contagem recíproca, tá? Não é responsabilidade do segurado. Cabe ao segurado, você, quando for se apresentar, chegar lá e levar a sua certidão de tempo de contribuição. Levou, tá tudo bonitinho, ainda que os órgãos não façam entre eles a compensação, vocês terão direito, né? Nós teremos direito a ter a aposentadoria ali tranquila. Então, cuidado para não confundir com o conceito de contribuição e compensação, tá? A banca pode jogar essa casca de banana e você pisar e cair. Então, muita atenção. Atenção aqui, número 1, o segurado contribuinte individual, facultativo, que contribui com a alíquota de 11% ou 5%, não tem direito à contagem recíproca, tá? A não ser que recolham retroativamente a qualquer tempo a complementação, né, de 9% ou 11%, ou seja, a diferença que ele não pagou. Por quê? Aquelas contribuições, quando a gente já estudou contribuição aqui no curso para cada tipo de segurado, né? E a gente já viu que o contribuinte individual ele tem e o facultativo eles têm duas possibilidades diferentes daquela contribuição padrão de 20%. Eles podem contribuir com 5% se for MEI, microempreendedor individual, ou for facultativo baixa renda, ou pode contribuir com aquela contribuição de 11%, tá? E aí eles têm direito a todos os benefícios, exceto a duas vantagens. Quais são as vantagens? A antiga extinta aposentadoria por tempo de contribuição, eles não teriam acesso. E a CTC, a averbar o período de tempo de contribuição de um regime em outro. Tá joia? Então, presta atenção nesse detalhe aí. Eles não vão, a contagem recíproca não se aplica a não ser que eles complementem, paguem a diferença. Depois, no regime geral, o tempo de serviço do segurado trabalhador rural prestado antes da vigência da 8213, tá, lá de 91, vai ser computado independente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência. O que é que está dizendo aqui? Tempo rural trabalhado antes de 1991, não preciso fazer, não preciso indenizar, não preciso pagar, basta demonstrar que de fato houve ali a atividade rural. Isso até 91, tá? Já a súmula 5 da TNU diz que a prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos até a Lei 8213, devidamente comprovado, pode ser reconhecida para fins previdenciários, pois respeitado o regramento vigente à época. Hoje a gente sabe que na prática, no INSS, a partir dos 6 anos já tem casos de concessão de benefícios, né, considerando o tempo rural do segurado especial ali,
tá? Mas isso vocês vão ver ou nos nossos cursos de prática, tá? Ou quando você já for servidor aí do INSS. O que mais que a gente tem para ver aqui? Ó? O tempo de contribuição ou de serviço de que trata essa seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as seguintes normas, né? Não será admitida contagem em dobro ou em outras condições especiais. O que é isso, contagem em dobro em condições especiais? Tem a aposentadoria especial que a gente vai estudar aqui no curso. Essa aposentadoria especial, ela tem até 11, até hoje ainda vale, mas ela faz o tempo contar mais rápido. Como assim, Salomão? Você pega a pessoa que trabalhou com exposição a agentes nocivos à sua saúde, ele tem um multiplicador. Então ele vai se aposentar com 15, com 20 ou com 25 anos de tempo de contribuição, tá? E por que isso acontece? Porque aquele tempo ali, para ele, é contado diferente, por conta da exposição ao agente nocivo à saúde, trabalhava vinculado à periculosidade, enfim. Só que aí ele não se aposentava nessa condição, ele migrava para uma aposentadoria comum. E um homem podia multiplicar um ano por 1,4 e ficar com 1 ano e 4 meses, ao invés de efetivamente um ano de fato. Então presta atenção, nesses casos de contagem recíproca, essa situação de contribuição de contagem em dobro em condições especiais, elas não podem ser computadas, tá? Também é vedada a contagem do tempo de serviço público com atividade privada quando concomitantes para fins de compensação, para fins de contagem recíproca, ressalvado nos casos de acumulação previstos aí na Constituição. E também não será contado por sistema de tempo de serviço, por um sistema o tempo de serviço utilizado para a concessão de aposentadoria no outro. Maculou, né, a gente fala assim, né, se maculou, sujou, manchou o tempo de contribuição, não pode usar em outro serviço. Já usou no RPPS, não pode usar no RGPS. Basicamente é isso, tá? Então fica atento a essas regrinhas. São muitas regras, são muitos detalhes, mas você vai pegar, tá? Não se preocupe. Um outro detalhe é a contagem recíproca e a pensão por morte. A gente vai ver que a pensão por morte vitalícia ou temporária, para ser concedida, ela precisa contar com pelo menos, para ser concedida assim, para mais do que 4 meses, né? Ela precisa de recolhimento de pelo menos 18 contribuições. Sem as 18 contribuições mensais vertidas pelo segurado que falece, você não vai ter direito a receber essa aposentadoria para além de 4 meses, tá? Então, cuidado, 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 cuidado. Tá? Aqui a gente já está mostrando para vocês todos os detalhes que vocês precisam saber, tá bom, pessoal? Então aqui, o que você está vendo aqui já é para quem está ao vivo, aqui o Adriano está perguntando, já é o curso mesmo, esse aqui já é o curso. A diferença é que no curso lá, quando você entra, você vai ter a possibilidade de assistir quantas vezes você quiser, ter o material de apoio em suas mãos para você ler, tá? E voltar quantas vezes quiser. Tá bom? Se você está querendo material de prática para você aprender para a prática profissional, aí você vai para os nossos cursos de prática. Agora, para o concurso do INSS, basta saber isso que eu estou trazendo aqui para vocês, é o suficiente para você gabaritar a prova, tá? Então, o que acontece? No caso, tá, da contagem recíproca e da pensão por morte, se, por exemplo, Deus me livre e guarde, eu saí do regime próprio de previdência social e estou agora no regime geral como advogado, autônomo, enfim. E aí eu bato as botas, morri. Só tenho 2 meses que eu saí do INSS e estou pagando o INSS por minha conta. Eu deixei de ser servidor público e estou pagando o INSS agora. Se eu venho falecer, eu só tenho 2 contribuições do INSS na vida, só tenho essas 2. Tá? No exemplo, eu tenho outros de antes que eu entrei do INSS, mas para esse exemplo aqui, vamos imaginar que eu não tivesse. Nesse caso, eu bati as botas, meu bem, na hora que for lá pedir a pensão, se o INSS falasse, não, só vou contar para carência, né? Só vou contar para tempo de contribuição, as parcelas realmente pagas como o segurado obrigatório do INSS, aí ela não teria direito à pensão. Mas olha aqui o que aqui diz o artigo 77, parágrafo 5º da 8213. Ele vai dizer que o tempo de contribuição para regime próprio de previdência social deve ser considerado na contagem das 18 contribuições mensais de que trata a pensão por morte, tá? Então, nesse caso aqui, vai ser considerado.
lá para o STF, em relação aos seletistas que passaram em concursos públicos para estatutários, tá? Eles passaram no concurso público para estatutário, né? Isso significa o quê? Que eles deixaram de ser CLT, seletistas, e foram, na verdade, eles não passaram nesse caso, eles foram convertidos, tá? Foram convertidos de CLT para estatutários, ou seja, saíram lá de empregados públicos para servidores públicos, e há uma diferença, você vai estudar isso em direito administrativo. E aí o que é que acontece? Você, nesse caso aqui, o STF entende que o tempo de seletista prestado em condições especiais pelo servidor público, tá, pode ser contado com a respectiva conversão prevista em legislação previdenciária, pode ser contado ali sim a mais. Então ele trabalhava lá exposto a agentes nocivos à saúde. Quando ele migrou, aquele tempo a mais ia ter que ter contado. Da mesma forma, os servidores públicos federais que trabalhavam em condições consideradas insalubres antes da edição da 8212 têm direito à contagem especial de tempo de serviço prestado nessa situação nos termos da legislação vigente à época. Ou seja, era seletista, trabalhou lá com exposição a agentes nocivos à saúde que ensejavam atividade especial. Nessa conversão, tá? Vocês vão poder contar, vai poder ser considerado. É isso que a gente está trazendo aqui, tá? Outra coisa, tempo de RPPS conta como carência para o regime geral, tá bom? Conta sim, tá? Havia um impedimento previsto lá no artigo 95 da 823, mas foi revogado em 2001, e vínculos em regimes previdenciários estrangeiros apenas podem ser considerados se houver celebração de tratado internacional com previsão de reciprocidade. Então, os vínculos em regime previdenciários do exterior, você que vai trabalhar, que já trabalhou no exterior, está voltando e vai passar no concurso do INSS, tá? Você vai ter aí que olhar se tinha ali um tratado internacional ou não. Quem está ao vivo aqui, botando dúvidas no chat, tem o Jonilson, tá? Que é da nossa equipe aí, e ele vai estar respondendo vocês aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o curso, quiser o link do curso para compra, pode falar com o Jonilson que ele passa aí para vocês sem dificuldade nenhuma, tá? Jonilson, inclusive, é meu irmão, tá? É camarão casca grossa também aí. Bora lá. O que mais que a gente precisa saber aí? Cabe ressaltar, né, que se a responsabilidade contributiva for do segurado e não houver contribuições, ainda que o trabalho no exterior, ainda que tenha trabalhado no exterior, não terá como ser considerado o período trabalhado. Então aqui é um detalhe importante. Quem tem presunção de recolhimento é irrelevante se a empresa contribuiu para o INSS ou não, tá? Por quê? Porque tem presunção de recolhimento. A responsabilidade de recolhimento, né? Você vai estar ali assistindo, você vai estar ali, na verdade, como é que eu posso dizer? Coberto. Mesmo você não pagou, mas a empresa não pagou também, mas você é empregado doméstico, trabalhador avulso ou contribuinte individual, tá? Empregado doméstico a partir de 2015, trabalhador avulso a partir... empregado doméstico a partir de 2015, contribuinte individual que presta serviço à empresa a partir de 2003, tanto faz, pagou ou não pagou, vai ter direito aos benefícios previdenciários, tá bom? Porque a responsabilidade tributária não é sua. Agora, você está no exterior, é um contribuinte individual que está no exterior, ainda que prestando serviços à empresa, tá? Se não tiver ali, se for segurado, não tiver ali com contribuições de fato, estando lá no exterior, aí não vai ter jeito. Por que não vai ter jeito? Porque aquela empresa não vai estar vinculada, né, à nossa Previdência Social. Então, cabe ressaltar que se a responsabilidade contributiva for do segurado e não houver contribuições, ainda que tenha trabalhado no exterior, não terá como ser considerado o período trabalhado. Respondendo ao Will, que aqui as nossas aulas elas são gravadas aqui no YouTube, você assiste aqui ao vivo, é transmitida aqui ao vivo, mas depois elas saem do ar, não ficam disponíveis no YouTube, mas não, elas saem do ar, ficam só para quem é aluno na plataforma mesmo, tá bom? O que mais, pessoal? Caso uma determinada categoria não tivesse a obrigatoriedade de contribuir, ainda que desenvolvesse, né, atividade remunerada, como ocorria, por exemplo, com os domésticos, até 1973, tá? Volta lá na aula de evolução histórica,
vocês vão ver que até 73 empregado doméstico não era segurado da Previdência Social, não. Ele não estava vinculado, não tinha direitos previdenciários. Pois bem, se ele trabalhasse, tá, nessa situação aí, ainda que desenvolvesse uma atividade remunerada, ele não teria que contribuir, não deveria, né? Não teria necessidade de contribuir, poderia contribuir como segurados facultativos, tá? E é possível indenizar esses períodos não pagos. Para quê? Para fazer contar como tempo de contribuição, tá bom? Que é o que diz aqui no artigo 96, inciso 4. O tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante indenização da contribuição correspondente ao período, tá? Ao período, com acréscimo de juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente e multa de 10%. Agora aí um detalhe. Quando essa norma traz aqui no artigo 96, inciso 4, ela está dizendo, ó, quem quer indenizar, vai indenizar. Mas vai pagar caro. E é caro, tá? Para você pagar um ano indenizado, né, do INSS, só a título de curiosidade, você vai pagar em média aí de 3 a 10 mil reais por ano. Se você tiver muitos anos a pagar, o valor fica caro. Isso é uma média, tá? É uma média. Tá bom? Então, bora lá. O que mais? A indenização só será exigida se não for mais responsável, tá? Se não for mais possível, melhor dizendo, pagar pelo meio convencional. Então, você só vai indenizar na prática se passou de 5 anos. Se não passou de 5 anos, você consegue ir lá no meu INSS, clicar em gerar o GPS, vai mudar para guia, né, para guia lá da Receita, e na Receita você vai tocar, vai fazer ali a complementação, tá bom? Que mais? Vamos lá. Retroação da data inicial das contribuições, a chamada retroação de DIC. A retroação de DIC, gente, o que ela é? Ela é a possibilidade, tá, do contribuinte individual que não pagava o INSS, tá, ele poder demonstrar que já exercia a atividade dele antes daquela primeira contribuição paga em dia e efetivamente comprovar por meio de documento que já era devedor da Previdência, demonstrar isso, fazer aquela indenização do período e fazer aquele tempo contar com o tempo de contribuição, tá? Então, contribuinte individual que não pagava o INSS, ele pode demonstrar que já exercia atividade como segurado obrigatório e, mediante prova documental da atividade, fazer esse tempo contar como tempo de contribuição mesmo antes da primeira competência paga em dia. Joia? O que é que a gente tem aqui? Artigo 45A. Contribuinte individual que pretenda contar com o tempo de contribuição para fins de obtenção de benefício do regime geral ou de contagem recíproca do tempo de contribuição, período de atividade remunerada alcançado pela decadência, deverá indenizar o INSS, lembrando que períodos indenizados não contam como carência, eles podem ser parcelados em até 64 vezes, tá? E é considerado para contagem recíproca. Então, presta bastante atenção nesses detalhes. Gente, o pessoal tá falando, ai, tá muito rápido. Tem que ter pique, tá, gente? Pro concurso do INSS, não tem jeito. Se eu for muito devagar aqui, vocês vão dormir aí do outro lado e a gente vai ter aí 300 horas de aula. Eu tenho que acelerar porque o conteúdo é muito grande. Vocês viram, o conteúdo é imenso da matéria, tá? Então, quem é aluno pode assistir depois, pode voltar, pode pausar, pode ouvir com mais calma, pode fazer ficar mais lento ou até acelerar. Tem gente que já me reclama que eu já sou lento demais, né? Ô, baiano, você tá falando muito arrastado. Contagem recíproca e a indenização e a forma de cálculo. Como é que funciona essa forma de cálculo, né? Como é que faz essa conta, né? O valor da indenização a que se refere o caput, que é a cabeça do artigo, tá? Do parágrafo 1º do artigo 55, corresponde a 20%, tá? Primeiro, da média aritmética simples dos maiores salários de contribuição reajustados, correspondente a 80% de todo o período contributivo desde a competência julho de 94, tá?
ou da remuneração sobre a qual incidem as contribuições para o regime próprio de previdência social a que estiver filiado o interessado no caso de indenização para fins de contagem recíproca, tá? Observados o limite máximo previsto no artigo 28. Esse aqui é o texto da 8213. Se a banca perguntar conforme a 8213, vocês vão responder dessa forma, tá? 20%, tudo mais. Esse termo, esse pedaço aqui é mais para que vocês tenham conhecimento completo, tá? Nunca vi nenhuma questão tratando desse tema, mas para que o estudo seja redondinho, para que você veja toda a matéria do começo até o fim, a gente está trazendo aqui. Vale lembrar, pessoal, que os encargos cobrados, tá, na indenização nos períodos de até 13 de julho de 96 não podem ser exigidos. Normalmente esses encargos 20%, mais 5%, 50% de multa, tal, isso é cobrado a partir de 13 de outubro de 1996. Até 96 não é cobrado, tá? Mas vocês precisam saber. Isso aqui é mais importante para quem é da prática previdenciária, na hora que vai gerar lá as guias, né, de pagamento, tá? Para se apurar os valores de indenização, devem ser considerados os critérios legais existentes no momento sobre o qual se refere a contribuição, princípio do tempo reteado, e o INSS, pessoal, ele não é obrigado a reconhecer os períodos sem contribuição, ainda que não tenha cobrado o segurado, tá? Então, o que é que acontece? O que é que acontece? Vai falar assim, gente, o INSS não me cobrou. O INSS, poxa, o INSS eu estava devendo, mas ele não me pagou. Vou entrar com ação judicial e vou dizer para o juiz que ele não me cobrou, era responsabilidade dele me cobrar e ele tem que reconhecer o meu período lá. Não, não tem, tá? Administrativamente ele não vai fazer esse reconhecimento. Aí é uma pergunta que surge, né? E o trabalhador rural, pessoal, ele precisa indenizar os períodos anteriores, tá, a 1991? Depende. Depende do que? Ô, Salomão, eu sempre vi que o trabalhador rural, antes de 91, não precisa indenizar, que vai contar para ele e tal, né? Vai contar como? Ó, repare, preste atenção. Em regra, o trabalhador rural, né, ele não precisa indenizar períodos anteriores a 91, tá? Então não, desde que não haja contagem recíproca para RPPS. Então você é da roça, trabalhou a vida toda na roça, tem tempo de contribuição antes de 91. Agora você vai fazer o concurso do INSS e vai passar. Se você quiser levar o tempo da roça para contar no RPPS do INSS, tá? Você vai ali ter que indenizar aquele período. Se você não contar, se você não tiver a intenção, na verdade, se você tiver a intenção de fazer contar, você vai ter que indenizar, tá? Então, ó, o tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior à data de início da vigência desta lei será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o regulamento. Tá? Esse também é o entendimento da TNU. Não precisa pagar nada se não for para contagem recíproca. Agora, se for fazer contagem recíproca para usar na CTC, aí sim, tá? É o que está lá previsto no artigo 123 do regulamento, combinado com o artigo 127. A jurisprudência da terceira turma lá do STJ é firme também no sentido de que ser imperiosa a indenização ao regime geral de previdência social do período exercido na atividade rural anterior à filiação obrigatória para cômputo em regime próprio de servidor público. Então, você passou no concurso público, quer levar esse tempo de contribuição, né, anterior a 91, mas era um tempo da roça, vai precisar indenizar. Tá joia? Com isso, pessoal, a gente fecha todo esse conteúdo, tá? E 2 segundinhos eu vou voltar aqui respondendo algumas dúvidas para você que está assistindo a aula aqui ao vivo com a gente.
Voltando aqui agora para encerramento da nossa aula, respondendo algumas dúvidas que vocês deixaram aqui, tá? A Shirley perguntou, não sei se a Shirley ainda está aí, né? Se o segurado empregado tem que ser antes de 73, se ele quisesse contribuir, tinha que ser como facultativo. De fato, tem que ser como facultativo, sim, tá? O pessoal falando aqui. O pessoal hoje tá meio lerdo. O pessoal hoje que tá no ao vivo hoje aqui, eu acho que pediu arrego aqui do nosso pique de aula. Aqui tem acelerado, aqui é ligado no 220, tá, gente? O pessoal falou assim: vou fazer para analista, assistente social. Esse concurso servirá para mim? Esse curso servirá para você? Servirá. No que diz respeito a direito previdenciário, você vai estudar tudo que você precisa, né? Para saber, sim. A Balbina falou que tem essa lei comentada. Tem a lei comentada, mas você tem que tomar cuidado com o propósito do comentário. Se é para prática profissional ou para concurso. É diferente, tá? Então você vai estudar a lei comentada se for voltada para o concurso. Segurada facultativa retornou a qualidade de segurado para o B80, sendo nascimento em Portugal. Como solicitar o B80 sem certidão de nascimento brasileiro? Olha, aí é melhor você... Essa eu vou ficar devendo, mas se eu fosse você, o que é que eu faria? Eu iria na agência, tentaria ligar para a agência que trata dos acordos internacionais, tá? Você vai precisar da certidão de nascimento, de uma forma ou de outra. Como o Brasil tem acordo de cooperação com Portugal, você vai conseguir, mas o pormenor não sei te dizer. Essa questão da indenização quer dizer o pagamento do que falta para a contribuição no regime, para ser contribuição no regime próprio. A Fátima pergunta, isso mesmo, tá? Pessoal, acho que é isso, vamos ficando por aqui então. Foi um prazer estar com vocês na aula de hoje. Na semana que vem, às 8 horas da noite, a gente se vê aqui novamente para nossa próxima aula. Um abraço, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e não se esqueça, né? Quem tem fé não precisa de sorte. Tchau, tchau!